É um prazer ter tido a oportunidade de trabalhar com a obra do Pierino. Infelizmente, eu não tive contato com o Pierino em vida. Eu comecei a fazer as curadorias em 2009, 2010. E foi um prazer ter pensado como transformar isso numa exposição e como pensar como o artista queria que se mostrassem essas obras. E foi uma experiência, está sendo uma experiência incrível, principalmente porque são 2 espaços e eu estou trabalhando com 2 acervos que são super relevantes para a região do ABC, e eu acredito que a experiência, para mim, foi excelente. E para toda a região, eu acho que foi um presente termos mostrado essas obras que, em grande parte, estavam nos acervos tanto da Pinacoteca quanto dos netos do Pierino. E mostrar e trazer isso ao público novamente. Sou lisonjeado por ter trabalhado com as obras do Pierino. Eu penso que trabalhar como curador na obra de um artista que já faleceu e deixou um legado importante, para o curador é muito mais importante, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande de trabalhar com peças e com toda uma vida, né, de produção, e uma produção, a produção do Pierino é imensa, e para mim tem sido muito agradável e muito importante trabalhar com a obra do Pierino. Na exposição aqui na OMA, existem algumas peças que são atemporais. Eu preferi usar uma atemporalidade para falar sobre essas abstrações que o Pierino produzia. E essas abstrações todas, elas têm em comum toda a multidisciplinariedade que o Pierino tinha desde quando ele construía os cenários e quando ele fazia os rabiscos e quando ele fazia essas abstrações. As abstrações, elas têm uma carga poética de um tempo e espaço que é importante a gente lembrar, porque o Pierino ele sempre relevou esse trabalho de história da arte. Ele veio para o Brasil tendo um estudo já muito avançado em arte. Ele fez belas artes na Itália, então ele já tinha uma carga de história da arte muito importante e que ele achava importante. Então é legal a gente observar que essas abstrações, elas são também fruto de pesquisa da vida inteira do Pierino, né? Fruto da pesquisa e do contato com outras pessoas que houveram aqui na região, contato com o Sacilotto, contato com João Suzuki, contato com outros artistas que ele circulava junto aqui na região do ABC. Na Pinacoteca existe um recorte que eu sugeri eu estou sugerindo para que o público entenda um pouquinho mais sobre como o Pierino tratava o humano dentro das suas pinturas. Eu acredito que esse processo começou a ficar muito mais intenso com ele, e de fato temporalmente foi um processo após os anos 90, 80, 90, 2000, que é quando ele começa a pintar uma série de cenários que tem essa perspectiva da pessoa dentro, né, da pessoa dentro dos cenários. E pensar nisso, como o Pierino teve um grande trabalho de cenografia importantíssimo dentro dos filmes da Vera Cruz. Eu acho que é importante a gente ter essa leitura dos quadros, que também são espécies de cenários. E eu achei legal recortar, fazer esse recorte com o acervo da Pinacoteca e dos netos, pensando em mostrar para o público como ele via as pessoas. E, para mim, interpretar essa parte da exposição foi uma experiência de vida, porque eu pude entender que o Pierino ele era artista por completo, que ele entendia o mundo e ele sofria, talvez calado, mas ele sofria talvez não tão calado, porque ele era bem... ele falava bastante e falava sobre muitas coisas, e era contestador e até mesmo ativamente no cenário.
E eu acho que é legal pensar nessa perspectiva do humano como o artista dizendo para nós, né? Dizendo que o principal é a figura humana, o principal que está ali, o que ele tá é uma espécie de homenagem da figura humana quando ele faz aqueles quadros, mesmo denunciando as coisas que aconteciam na região, que foi uma mudança de perspectiva dentro da região do ABC, que ela deixou de ser uma região inteiramente voltada para a indústria automobilística e passou a ser uma cidade mais de serviços, e foi esse processo dos anos 80, 90, 2000. E aí ele pintava todos esses cenários que ele via, que eram cenários de nada mais do que de degradação social, onde ali o humano estava todo depreciado. E eu fiquei muito feliz de fazer esse recorte por causa dessa experiência com o humano e como que ele via o humano de forma tão intensa. Obrigado.